Nessa videoaula nós vamos analisar esta figura aqui e nós temos como objetivo entender, comprovar ou lembrar que os ângulos alternos internos determinados por duas retas paralelas e uma transversal têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Aqui eu desenhei duas retas paralelas na cor azul. O que são retas paralelas mesmo? São aquelas retas que não têm pontos em comum. Então essas duas retas que estão na cor azul, elas são paralelas. E essa outra reta na cor vermelha, ela se chama transversal, porque ela intercepta cada uma das paralelas. Agora pensemos no seguinte: existe uma região entre essas duas retas paralelas e ainda outra região determinada por essa reta transversal. A que está aqui, por exemplo, falando de uma maneira bem simples, à direita dela, e a região que está à esquerda dela, aqui nessa região interna. Eu vou pedir para o software medir este ângulo aqui e este outro aqui em cima. Agora sim, ele está com uma maior visibilidade e essa medida que está aqui é a medida desse ângulo. Se a gente empurrar essa reta, a medida muda e você repara lá que na caixinha de texto eu tenho indicada a medida que está ali embaixo, gerada pelo software. E eu vou fazer a mesma coisa para o ângulo ali em cima. Esse que eu vou indicar com o cursor agora, esse daqui. Eu vou instruir ao software que ele calcule essa medida. Você já deve ter notado que as duas medidas são iguais, ou seja, que esses dois ângulos aqui nessa posição são congruentes. Um dos pensamentos que pode passar pela sua cabeça é: nossa, que coincidência, esses dois ângulos têm a mesma medida, construídos assim, duas paralelas interceptadas por uma transversal. Mas vamos ver o que acontece se a gente movimentar ou mudar a posição da transversal. Olha a medida dos ângulos. Elas continuam iguais. Isso significa que não é uma coincidência. Na realidade, trata-se de uma propriedade. E essa propriedade refere-se a esses tipos de ângulos que estão nessa região interna entre duas paralelas e de lados diferentes da reta transversal. Esses ângulos que se localizam na região interna determinada pelas paralelas e de lados alternados em relação à transversal são chamados ângulos alternos internos, por causa dessa posição. E eles sempre são congruentes, isto é, têm a mesma medida. Então, toda vez que a gente desenhar duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos alternos terão a mesma medida. E esse resultado a gente vai usar logo adiante. E para finalizar essa videoaula, eu vou explicar que não são somente esses dois ângulos que são alternos internos. Se você prestar bem atenção nessa figura, nesse outro lado aqui, da região interna, formada pelas duas retas paralelas, nós temos outro ângulo que é alterno interno desse aqui de baixo. Então são dois pares de ângulos alternos internos, este com este, e o que está logo aqui do lado com esse outro. Externamente, nós temos os alternos externos, ou seja, esse ângulo que está de um lado da transversal, ele tem a mesma medida desse outro ângulo aqui que está do outro lado da transversal. E a mesma coisa para este, que é alterno externo desse outro. Então nós temos dois pares de ângulos alternos internos e dois pares de ângulos alternos externos. Se a gente chamar as medidas desses ângulos de A, B, C, D, aqui na parte superior, e E, F, G, H, na parte inferior, nós teremos a medida dos ângulos alternos internos coincide, ou seja, o A vai ter que ser igual ao G, e com certeza o B é igual ao H. Quanto aos alternos externos, também ocorre a mesma coisa. O C vai ser igual ao E, e o D vai ser igual ao F, uma vez que se trata de medidas de ângulos alternos externos. Vamos fazer uma reflexão, um exercício. E se a medida A
fosse igual a 60 graus? Qual seria a medida dos outros ângulos? Nós temos aqui a informação de que o ângulo mede 60 graus, esse ângulo especificamente. Logo, você já deve pensar, essa videoaula toda tratou de ângulos alternos internos e a gente percebeu que as medidas dos ângulos alternos internos coincidem, ou seja, o G vai ter que valer também 60 graus. E a gente já pode marcar aqui que a medida G ela é 60 graus. Já conhecendo o valor do G, nós podemos pensar nesse ângulo aqui do lado desse que mede 60 graus. A medida dele é B, mas você note que esses dois, quando somados, resultam num ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta. Então esses ângulos aqui são aqueles chamados suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Se eu quero calcular o B e sei que esse daqui vale 60, quanto falta para eu completar 180 graus? Eu vou lá e posso calcular. Se você já não deduziu, você pode fazer o cálculo. 180 graus menos 60 graus, usando sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim vai. 0 para 0 nada, 6 para 8, 2, ou 8 menos 6, 2. O 1 menos 0 dá 1, 120 graus. Isso quer dizer que nós também já calculamos agora o valor do ângulo B, que é 120 graus. Esse ângulo que tem medida B, ele é alterno interno daquele que tem medida H. Como os alternos internos têm a mesma medida, então o H também vai medir 120 graus. Agora você pode também pensar que se esse B aqui mede 120 graus, ou seja, essa medida aqui é de 120 graus, para completar 180, faltam 60 graus. Logo, o C mede 60 graus. E como o C mede 60 graus e ele é alterno externo de quem? Lá do E. Então o E também vale 60 graus. Por outro lado, você também pode fazer o mesmo raciocínio para o F. O F e o D, eles vão ser valores iguais, porque se referem a medidas de ângulos alternos externos. No entanto, inicialmente eu posso pensar que essa medida F mais 60 graus tem que dar 180, do mesmo modo que eu pensei lá para a medida B, juntamente com 60 graus. Daí a gente já tira que o F é 120 graus. E se o F vale 120 graus, o ângulo lá em cima, que tem a medida D, que é alterno externo, desse aqui embaixo, que tem medida F, também vai ser 120 graus. Isso quer dizer que a gente conseguiu chegar à conclusão que, a partir desse ângulo que mede 60 graus, nós temos o B igual a 120 graus, o C igual a 60 graus, o D 120 graus. E os alternos internos ou suplementares também. O H 120 graus, E 60 graus, F 120 graus e o G também 60 graus. Se você quisesse usar os ângulos opostos pelo vértice, também chegaria no mesmo resultado. Mas isso já é uma outra história para uma outra videoaula. Vou deixar um exercício para você. Veja essa próxima figura, calcule o valor do x e do y e escreva nos comentários. Se você não lembra como resolver uma equação do primeiro grau, que você vai ter que usar aí na resolução desse exercício, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para as videoaulas que explicam como fazer esse tipo de cálculo. Bons estudos! Considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. E estou convidando você, mais especificamente, para participar desta jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Te espero para a próxima aula. Até lá!